programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, da Rede Todo Dia, entrevista oficialmente candidatos a deputado estadual e federal da região para saber das suas propostas para as áreas mais importantes. Hoje, quem fala sobre as suas propostas é o candidato à reeleição a deputado federal pelo PSDB, Wanderley Macris. Tudo bem, Macris? Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Queria deixar um abraço a você, Paulo, a todos os nossos telespectadores. É importante a gente poder estar aqui discutindo num momento como esse, tão importante na vida do país, quais são os caminhos aqui para a nossa cidade, para a região, para São Paulo e para o Brasil também. Até porque o pleito meu é de deputado federal. Temos grandes questões nacionais para serem encaminhadas, resolvidas, discutidas. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês para trocar ideias sobre essa questão. Candidato, sendo eleito, qual deve ser o foco de um novo mandato? O que o senhor tem visto que deve ser tratado como prioridade? Olha, eu diria assim, o Brasil tem tantos problemas que você precisa pensar de maneira global, não é? Não tem um específico. Eu acho que uma das coisas importantes é a gente ter responsabilidade fiscal. O que é isso? Responsabilidade fiscal é você ter a garantia de que tudo que você promete ou estabelece no orçamento para ser realizado, ele realmente aconteça. Não adianta você colocar no orçamento ou como uma família. Eu prometo que nós temos 3 filhos, esse ano nós vamos comprar um carro para cada um. Se não tem orçamento para fazer isso, não adianta prometer, não é? Então, eu tenho a impressão de que esse é um ponto importante, ou seja, da realidade para o orçamento nacional. Nós vamos investir tanto em educação, tanto em saúde, tanto em transporte, tanto em energia, etc, etc, cultura, papá, e saber que isso vai ser realizado. O que nós temos hoje é um orçamento fictício, ele é programado, planejado e depois não se realiza, não é? Por isso que a questão do teto de gastos, que foi aprovado no governo passado, e eu tive a oportunidade de estar presente, foi tão importante até agora para a gente garantir o país realizando aquilo que se propõe. Então, esse é um ponto importante, a questão da responsabilidade fiscal. Outra é você dar, num momento como esse de crise no país, etc. e tal, condições para que as famílias que não têm condições de poder subsistir do ponto de vista alimentar, que ela tenha condições de receber do Estado brasileiro uma possibilidade real, como é o caso do Auxílio Brasil que nós aprovamos no Congresso esse ano. Enquanto nós estivermos vivendo um momento de crise como nós estamos vivendo, no pós-pandemia, por exemplo, é importante que a gente tenha o Estado brasileiro dando suporte para problemas de fome, da fome, por exemplo. Isso é uma questão importante. Outra questão, e são tantas outras, né, mas eu acho que a questão da educação é fundamental. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos um projeto importante de atendimento na área da educação para o ensino de tempo integral. Esse é um momento em que São Paulo está dando realmente eu diria assim, está dando uma grande demonstração de competência de preparar uma geração com o ensino de tempo integral. O Rodrigo Garcia, que é candidato nosso a governador, já tem neste mandato que está terminando agora um volume grande de quase 2.000 escolas com tempo integral, eram 300 e poucas no governo passado, já são 2.000 no término desse governo, e a proposta é colocar ensino de tempo integral nas 5.000 escolas que nós vamos ter agora no próximo governo, nos próximos 4 anos. Esse inclusive, é um compromisso de Estado, né, do governador Rodrigo Garcia, que nós estamos envolvidos, foi discutido, eu dei minha opinião sobre isso também. Eu acho que nós vamos fazer uma revolução no Estado e no Brasil. São Paulo vai dar um grande exemplo de um processo de mudança. Isso vai resolver problema de segurança, problema alimentar das crianças, as crianças vão estar o dia inteiro dentro da escola, vai ter a parte pedagógica na parte da manhã, à tarde vai ter atividades, etc. e tal. Quer dizer, a criança entra de manhã e sai no final da tarde da escola, os pais vão poder trabalhar sossegadamente. Quer dizer, a escola, o ensino integral, na minha opinião, é um grande passo para a gente resolver os problemas, vários problemas que a gente tem.
como, por exemplo, evasão escolar. Isso diminui barbaridade quando você tem o ensino integral. Você diminui muito o problema de segurança, da segurança, né? A utilização pelas estruturas criminosas, né, de cooptar crianças que estão na rua, porque os pais têm que trabalhar, a criança está na rua, diferentemente desse projeto, que ela estaria dentro da escola. Então, você tem muita coisa para fazer no nosso país e no nosso estado, né, e essa questão é importante. Algumas que eu procurei dar aqui para você agora. E com relação ao ensino integral, de que maneira incentivar, apoiar os municípios a também ampliarem os horários nas escolas municipais? Sim, as escolas municipais podem perfeitamente caminhar nessa direção. Eu tenho segurança para dizer que a educação é o ponto principal para você transformar a vida das pessoas, né? Uma boa educação para uma criança educada, com boa alimentação, ela está preparada para o mercado de trabalho futuro, para se envolver com questões do bem e não do mal. Então, acho que tudo isso aí, a educação é o caminho, na minha opinião, essencial para a solução dos grandes problemas que a gente tem nessa área. Com relação ao ensino profissionalizante, o Estado tem um plano de ampliação das ETECs, das FATECs? Olha, as ETECs e FATECs, eu sempre lutei por isso aqui na cidade americana, para a região. Aqui em Americana, Nova Odessa, temos ETEC também. A FATEC de Americana é uma FATEC que eu lutei desde o início dela. Fui eu que, na verdade, quem era governador era o Franco Montoro ainda, já era deputado nessa época, em 1983. E na Casa Civil da época do governador Franco Montoro que nós conseguimos instalar a FATEC, que por sinal ficou no mesmo prédio aí da ETEC. Depois, ao longo do tempo, eu continuei lutando para a ampliação da FATEC. Nós conseguimos, no governo do Eric Etzel, aqui em Americana, com o suporte do Estado, construir o prédio novo da FATEC hoje, que tem um volume de alunos bastante grande, não só da cidade, mas da região, o que é uma coisa importante, porque você tem o ensino técnico dá condições de que o aluno possa sair tanto da ETEC quanto da FATEC praticamente empregados. O estado de São Paulo está muito acima dos outros estados em termos de ensino profissionalizante. Esse é um grande caminho também. Já na fase mais adulta, a criança e o adolescente pode começar a estudar na escola normal e também ter o ensino profissionalizante. E a ETEC e FATEC é um dos uma das grandes conquistas que nós temos no estado de São Paulo no ensino profissionalizante. E na saúde pública, quais são os desafios do Estado e de que maneira contribuir em um novo mandato? Olha, Paulo, saúde é uma prioridade. Foi nesses 4 anos que está encerrando agora, dia 1º de fevereiro eu encerro esse mandato. Estou disputando o próximo também, isso vai depender da opinião pública, da população. Mas nesse período, onde mais eu me envolvi em termos de trabalho, de convicção, de luta, foi a UNACOM, a Unidade de Tratamento de Câncer aqui em Americana. Porque nós tínhamos aí pessoas, principalmente os mais pobres, da periferia, o pessoal da franja da cidade, que não tinha condições de ir até Barretos, até São Paulo, até São José do Rio Preto, para poder fazer tratamento de quimioterapia, por exemplo. Às vezes entravam todos numa van, 300, 400 quilômetros até chegar lá. Chega lá, o primeiro até o último tem que esperar para a van voltar para a cidade. Então eu ficava esperando, depois mais 300 quilômetros para voltar, depois de ter feito quimioterapia. Isso é um sofrimento. Eu atendi essas famílias no meu escritório aqui em Americana, não só da cidade aqui, mas de Nova Odessa, de Sumaré, de Santa Bárbara, e a gente presenciava esse drama, né, da pessoa, das famílias, quando tinha algum problema de câncer na família. A gente não quer que ninguém tenha e que ninguém precise disso, mas a Americana está aí agora, com um hospital do câncer, a UNACOM, para atender essas famílias, essas pessoas que precisam do hospital para fazer uma quimioterapia, é aqui mesmo. Não é a 300, 400 quilômetros, é a 10 minutos de casa. Isso não tem o que pague, né? Para mim foi o maior feito. Olha que eu trabalhei muito priorizando a saúde aqui em Americana.
todas as alas do hospital, eu tive participação nas reformas, que está ficando uma maravilha. Falta ainda como é que eu posso dizer assim, algumas reformas em algumas alas do hospital. Mas nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando, eu quero continuar fazendo isso. O Chico Sardelli foi muito bom parceiro nessa luta toda, nós conseguimos juntar as forças do deputado federal com o deputado estadual, o Cauê, que hoje está na Casa Civil do Governo do Estado, com o Chico Sardelli, e fizemos muita coisa aqui para a cidade já. Quase 70 milhões de reais de investimento que a gente tem nesse período de perto de 2 anos. E a saúde foi a prioridade. Nós conseguimos, por exemplo, 6 milhões de reais, quase 6 milhões de reais de equipamentos. Por exemplo, o tomógrafo novo que está aí, que vai atender a Unacom, tem uma presença importante, porque o Estado deu 2 tomógrafos para o interior e para a capital. Um para a Unicamp em Campinas, de 32 canais, e um para a Americana, de 16 canais. Esse está instalado aqui. Agora, recentemente, nós instalamos esse tomógrafo aqui, que foi uma luta minha também dentro dessa prioridade da saúde. E é interessante porque esse tomógrafo que nós temos hoje tem 2 canais só. Está velho, está ultrapassado, tecnologicamente está superado, etc. Esse novo está instalado lá, é mais rápido, ele tem muito mais condições de diagnóstico pelo médico do paciente. Então, é uma maravilha, é um tomógrafo de boa qualidade, de última geração, que está aqui, do ladinho de casa, para poder ser utilizado. Então, isso não tem o que pague quando você consegue. Postos de saúde, não é? Nós já entregamos 3 postos de saúde, tem mais 2 agora, que nós conseguimos agora R$ 1.800.000 para cada um, que é o posto 10 do Zanaga, vai ser totalmente reformulado. Também se eu não me engano, do Parque da Liberdade também, posto de saúde, é uma unidade, uma UBS novinha que vai ser construída ali, vai ser derrubada aquela que está lá, se já não está sendo agora, porque o dinheiro já está na caixa da prefeitura. Então, são lutas importantes que a gente estabelece, viu, Paulo? Principalmente agora que a gente tem condições na campanha de mostrar o que a gente fez, isso aqui, através de vocês aqui, da imprensa, porque é importante prestar contas do trabalho. Eu tive 4 anos de mandato, mas o mandato é recheado de conquistas, não é? E eu usei muita experiência que eu tive nesses anos todos, né, que eu tenho hoje 12 mandatos, né, e eu sou muito grato à população de Americana, da região toda, por conquistar esses mandatos todos. E eu uso o mandato com a força que ele tem para resolver esses problemas, não é? Eles são muito importantes. E outra, conhecer o caminho das pedras, isso é importante. Às vezes, a pessoa mais jovem que está disputando, eu sempre incentivo os jovens a disputar a vida pública, estar presente, mas precisa aliar um pouco da experiência também. Então, eu tenho essa experiência já nesses anos todos e sei como chegar para, no ponto, resolver o problema de maneira mais adequada, mais rápida, com muito mais percentual de sucesso do que... Mesmo que os valores das emendas tenham esgotado, é possível articular de outra maneira. É claro, porque o governo, normalmente, Paulo, tanto o governo estadual quanto o federal, eles têm orçamentos e têm programas de investimento. Se você não é deputado de uma cidade que vê um problema aqui para instalar um posto de saúde num bairro aí, e sabe que tem um programa do Estado aqui que vai começar a distribuir recursos para fazer construção de posto, se você não vai lá brigar rápido para dizer, olha, a Americana precisa de um, então você tira e põe a Americana, você põe recurso. Não necessariamente de emenda, mas de programas do governo. O governo federal, a mesma coisa. Então, eu costumo dizer que é muito importante para uma cidade ter um parlamentar, 2, 3, 4, como nós já tivemos, 4 parlamentares, eu, federal, Cauê Macri estadual, Chico Sardelli estadual, Zé Mentor estadual, o Antônio Mentor estadual. Eram 4 deputados. A Americana hoje está numa situação privilegiada entre as melhores cidades do estado. Não é por acaso, não. É porque tem muita força política. E força política é essencial para você viabilizar os problemas de uma cidade. Então, eu estou nessa, como é que eu posso dizer assim, nessa luta política porque gosto do que faço. Vou continuar, enquanto tiver mandato, eu vou continuar trabalhando pelo interesse
da comunidade, da minha cidade, da região. E lá no Congresso Nacional, Paulo, quem votar no Vanderlei Macris não vai ter surpresa desagradável, não. Porque eu já tenho 50 anos de história, nunca tive metido em problema, em falcatrua, em malandragem, em problemas que a gente vê o dia inteiro na televisão, de problemas de políticos envolvidos, que usam o mandato para se envolver em coisas particulares, de interesse pessoal, de interesse de grupo, até criminosos, né? E isso aí, para mim, é uma coisa que eu vejo de longe, porque não passo perto disso, né? Eu já tenho, nessa altura da vida, o que eu digo às vezes, pessoas que votam em mim sabem exatamente o que vai acontecer, não vai ter surpresa desagradável, não. Vai saber que vai ter um deputado que vai continuar lutando pelos interesses da causa que ele defende, que é a sua cidade, a sua região, a sua comunidade. Então, eu sou, assim, como é que eu posso dizer assim, uma pessoa que está aqui hoje como deputado até 1º de fevereiro, estou reivindicando mais um mandato, eu espero ter, tenho segurança que terei mais um mandato. Hoje meu trabalho está espalhado aí pelo estado todo, até porque eu tenho esses anos todos de experiência, eu consegui mostrar para muita gente de outras cidades que a gente tem um trabalho sério, de parceria, que a gente constrói um trabalho de parceria cada vez melhor, mais acentuado. Isso se espalhou aí pelo estado todo. São mais de 200 cidades que eu tenho contatos e tal, por causa do tempo de trabalho e pela forma como eu atuo no meu mandato. Na minha vida, eu só fiz isso. Comecei com 19 anos, quando fui filiado ao primeiro partido da minha vida, e estou até hoje, com 72. Então são 50 anos de história que eu quero continuar dizendo para a população. É uma experiência que eu vou colocar a serviço do meu povo e da minha gente. O Estado pretende zerar as cirurgias eletivas até o final do ano, especialmente aqui na área do DRS7. É possível acelerar esses procedimentos? Já está em andamento, é um processo que São Paulo está saindo na frente, porque tem recurso para isso. Nós já fizemos 30% desse potencial de cirurgias eletivas já foram realizadas. Então, o governo já fez um compromisso, o governador Rodrigo Garcia, de zerar essa fila. Isso vai acontecer, já está em andamento. Não é uma promessa de futuro, não, está andando já. Muita gente aqui que está nos ouvindo nesse momento sabe e já talvez até já foram atendidos. Mas elas todas serão zeradas, essa fila será zerada até o final do governo. Na sua avaliação, qual a importância de um deputado federal ter um alinhamento com o governador do estado de São Paulo? Olha, eu diria que é essencial, porque naturalmente o mandato popular ele tem uma lógica de força especial, né? Você tem voz pesada para chegar numa mesa e dizer esse problema eu quero equacionar, discutir, o governo tem que ouvir, né? Então o mandato popular é muito forte. Eu sei porque eu tive esses anos todos, eu sei, e hoje eu sei usá-lo para o bem da comunidade, da população. Então, veja, sem dúvida, o mandato aliado a uma relação boa, né, de conhecimento, eu não tenho dúvida que é uma coisa excepcional para o interesse de uma cidade e uma região como a nossa. Por exemplo, esse tempo todo que eu sou deputado, 4 anos aqui, nos últimos 4 anos, e nos últimos 30, eu diria, tenho sido parceiro do Rodrigo Garcia. Eu fui deputado com ele 4 mandatos, e mais de deputado estadual, quando eu fui deputado estadual, eu fui presidente da Assembleia com o voto dele, ele votou para mim, para presidente, e eu votei para ele quando ele foi presidente. Então, a nossa relação é muito próxima. E outra, ele foi deputado federal 2 mandatos, enquanto eu estava lá na Câmara Federal. Também fomos parceiros nos 2 mandatos. Ele foi líder de governo, eu fui presidente de CPI. Então, nós tivemos uma relação muito boa também lá como deputado federal. Então, essa minha relação com o Rodrigo é muito forte, de 30 anos. Além disso, Paulo, tem o Cauê Macris, que é meu filho, hoje está lá. Ele era presidente da Assembleia por 2 mandatos, foi chamado para ser chefe da Casa Civil, hoje é chefe da Casa Civil do governador Rodrigo Garcia, é um canal excepcional para todos nós aqui da região, vai continuar sendo, vai continuar ajudando, tanto é verdade que o dia que ele
que houve um afastamento do governador, ele assumiu o governo, foi governador por alguns dias, a cidade que ele veio, Americana, e veio aqui, liberou recurso, etc. e tal. Então, ele é lá hoje um hors concours, eu dizia, é uma pessoa importante para nós, aqui da cidade, da região, para resolver os problemas que a gente tem, porque a prefeitura, infelizmente, não tem recurso para resolver os problemas que nós precisamos. Então, precisa do Estado, precisa do governo federal, do orçamento estadual e federal, para a gente ajudar a cidade. E eu tenho tido aqui em Americana o privilégio de uma boa relação com o Chico Sardelli, e isso é muito importante. Nós disputamos a eleição, eu estava do outro lado dele, meu filho era candidato, o Rafael Macris era candidato a prefeito, não ganhou a eleição, perdeu a eleição, o Chico ganhou. No dia seguinte, nós procuramos o Chico, Chico, agora é o seguinte, acabou a eleição, acabou a disputa, agora vamos pensar na cidade. Fizemos uma aliança altamente benéfica para o município de Americana. E está aí o resultado. Muitos investimentos, Estado presente, eu ajudando o Chico sempre presente na minha luta política também e tal. Então, eu acho que isso aí essa é a boa política que você tem que fazer. Não é? A má política são aqueles que usam o mandato, não é? E disputam o mandato, inclusive, para quê? Para seus interesses pessoais, de grupos, para malandragem. Isso aí não é a má política, essa não dá para ser feita. Nós precisamos extirpar da vida pública pessoas que não têm espírito público, para usar o mandato em favor daqueles que precisam. Porque os poderosos, Paulo, eles sabem os caminhos para buscar falar com o presidente da República, com o ministro, com o secretário de Estado, com o governador. Eles fazem. Os poderosos chegam lá. Quem precisa do mandato popular é o povo, é a maioria do povo que não tem essa possibilidade. Agora, você precisa fazer isso nessa parceria de representação com a boa política. Agora, usar o mandato para outros fins escusos que não sejam de defender a população, isso precisa acabar. Eu sou contra, tem que mexer, tem que tirar da vida pública. E outra, não precisa votar para mim, para deputado federal. Se escolher outra pessoa, procure saber quem é a pessoa, com quem ela anda. E é muito fácil. Hoje você tem um celular que você abre e mexe lá em 2 teclas, você fica sabendo da vida do sujeito todinha. Não tem mais segredo nenhum. Então pesquisem bem. Não precisa votar para mim? Votem em alguém para a gente melhorar a estrutura do Congresso Nacional. Porque é mais importante hoje votar num deputado e pensar bem e colocar um deputado de boa qualidade lá no Congresso do que o presidente da República. É muito mais importante hoje você ter um Congresso de boa qualidade. Porque o Congresso de boa qualidade, com certeza, o presidente vai ter que ouvi-lo e vai ter que fazer coisas importantes para o país. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos a falar com o candidato à reeleição a deputado federal pelo PSDB, Wanderley Macris. Macris, na área de saneamento básico, na sua avaliação, quais são as principais necessidades que devem ser atacadas aí pelo país nos próximos anos? Olha, pelo país, nós fizemos lá, esse ano nós aprovamos, esse mandato, melhor dizendo, não esse ano, nós aprovamos a lei de saneamento, que é a base hoje para você mudar um pouco essa situação de falta de estrutura de saneamento no país. A nova lei de saneamento, ela permite isso, inclusive ampliar a presença da iniciativa privada para a gente resolver esse problema. Os números são trágicos, né? Os números de falta de saneamento, água coletada, tratada, esgoto coletado e tratado no país é um percentual muito aquém daquilo que a gente precisa. E a legislação até então não estava dando condições de poder ampliar isso. Nós precisamos ter um prazo aí para resolver o problema de falta de saneamento no país. Pois bem, nós aprovamos a lei nova, esse mandato, ela tem já quase 2 anos, e esses 2 anos é o tempo que a gente está vendo a maturação da lei e a iniciativa privada sendo chamada com prazos, com estabelecimento de metas que estão sendo feitas para a gente ampliar isso. Não é possível mais você imaginar um Brasil, do jeito que é esse país aqui, um bairro que joga esgoto na rua. Não tem sentido isso, não é?
Então, realmente é um fato que chamava atenção, por isso nós aprovamos a nova lei de saneamento. E agora tem uma série de etapas a serem cumpridas por essa lei. As prefeituras que não tiver, problemas com o seu saneamento podem abrir licitação de concessão para a iniciativa privada também participar, a Sabesp como empresa pública também participar das mesmas licitações, etc. Aquilo que eu diria assim, que é necessário para que você tenha metas e soluções para os problemas a curto e médio prazo. Não dá para esperar a longo prazo, porque do jeito que estava indo não tá andando. Estava muito lento para o país essa coisa toda. Aqui na nossa cidade, Americana, por exemplo, eu lutei muito para essa nova estação de tratamento de esgoto que nós temos aqui na Balsa. Ela trata esgoto de 40% da população, 40 mil pessoas da população de Americana. E a nossa estação de tratamento de Carioba, que essa aí é um problema, e também nós estamos trabalhando, já falei com o Sardelli, nós estamos discutindo aí uma possibilidade de solução dessa questão também de tratamento de esgoto aqui. Captação nova de água em Americana já está conseguida, como a da Balsa, que eu consegui o contrato federal para a gente inaugurar, já inauguramos a estação de tratamento de esgoto, e essa captação nova de água também. Agora falta resolver o problema da captação, ou melhor, do tratamento de esgoto do Carioba, e da estação de tratamento de Carioba. E além disso, nós temos um problema da nossa represa, que é uma outra questão importante. A represa, nós tivemos agora, o governador Rodrigo Garcia teve uma discussão com uma imprensa lá no Palácio Bandeirantes e foi-lhe perguntado sobre a questão da praia, né, da nossa represa de Salto Grande. Pois bem, ele mandou aqui um secretário de Meio Ambiente, nós tivemos uma reunião agora na prefeitura com o prefeito Sardelli e o secretário de Meio Ambiente, discutindo um plano, né, viável para a gente resolver o problema da poluição de água da praia. Foi feita, inclusive, uma visita técnica. Uma visita técnica, eu participei dessa visita, nós tivemos percorrendo lá com barco, inclusive, para mostrar para o secretário as questões todas que tem. Ali merece um planejamento, um projeto, não é? Plenamente viável, viu? Nós discutimos, o secretário achou muito boa a nossa presença e o governador pediu que a gente tenha um projeto aqui envolvendo não só Americana, mas todas as cidades da bacia, né, do Piracicaba, e essas cidades todas pensarem, né, num projeto conjunto para a gente obter, inclusive, empréstimos internacionais para fazer o tratamento de esgoto dessas cidades aí que estão a montante de Americana. Inclusive a da cidade americana, que é a estação de Carioba, que entraria também nesse conjunto de projetos de maneira globalizada, não é um projeto de Americana, nem um de Paulínia, nem de Campinas, é um projeto global, não é? Que o Estado vai bancar com empréstimo internacional e a gente resolver de uma vez por todas esse problema de saneamento que a gente tem aqui com a represa de Salto Grande. Então, tem muita coisa para fazer e vamos continuar brigando. Candidato, o tema agora é livre. Qual outra proposta gostaria de destacar? Olha, eu queria dizer aqui que a escola de tempo integral é a grande proposta que eu quero trabalhar esses próximos 4 anos como prioridade, e o ensino técnico. São duas questões importantes que eu quero discutir. A saúde vai continuar sendo prioridade. Eu acho que a gente já deu um passo importante aqui em Americana, a região. Eu acho que o Sistema Único de Saúde é um dos problemas que a gente precisa enfrentar também. Eu tenho uma emenda constitucional que foi aprovada por mais de 430 deputados na Câmara Federal, uma emenda que prevê que o Sistema Único de Saúde comece pelo governo federal receber financiamento novamente. Porque nos últimos 20 anos, o gráfico de investimento federal foi caindo a cada ano. E hoje você vê a tabela SUS não é atualizada há anos, né? Então, o governo federal foi diminuindo o seu investimento e as cidades e os estados tiveram que aumentar os seus investimentos na saúde. Então, o governo federal precisa voltar
a investir novamente no Sistema Único de Saúde. Eu apresentei uma emenda constitucional dizendo o seguinte, que foi aprovada já por 440 deputados, 430. E aí ela diz o seguinte, que o Brasil, que o governo federal precisa investir 1% ao ano durante 7 anos para retomar o investimento que lá no começo do Sistema Único de Saúde nós tínhamos. Que o governo, desde a Constituição de 88, quando foi criado o Sistema Único de Saúde, o governo federal começou bem equilibrado os investimentos na saúde, percentual de investimento, e aí o que aconteceu? O governo federal foi diminuindo e os estados e municípios foram aumentando. Então o governo federal começou a se afastar dos investimentos no Sistema Único de Saúde. Daí minha emenda constitucional, que já foi aprovada em primeiro turno, falta segundo turno. Vai ser o grande debate que eu vou fazer agora no próximo mandato, se eu tiver, por parte da população, novamente essa possibilidade de ter mandato. Então, essa é uma questão que eu vou discutir bastante como prioridade. Candidato, faça suas considerações finais e deixe um recado ao eleitor. Olha, eu queria deixar um abraço também a todos os amigos aqui. Além dessa luta que a gente faz pela região, usando o mandato para trabalhar em favor da nossa coletividade, eu procurei ao longo desse tempo todo aqui respeitar também o voto que eu recebi, a confiança da população. Eu lutei muito pela aprovação do voto aberto no Congresso Nacional. Quando eu fui presidente da Assembleia, eu lutei e aprovei na Assembleia de São Paulo, não tem voto secreto. O voto secreto é do eleitor. O voto do deputado tem que ser sempre aberto. O eleitor tem direito de saber cada voto que o seu representante dá lá. Isso foi feito no Congresso também, eu votei favoravelmente. Eu votei a favor do projeto da ficha limpa. Eu acho que é um projeto importante para começar a cortar os malfeitores que usam da política para os seus benefícios pessoais ou criminosos. A favor da redução de parlamentares e com cortes de gastos. Eu acho que o Brasil não precisa ter 513 deputados federais. Pode ter 300, 320, né? Eu acho que é perfeitamente possível. Ao invés de 3 senadores por estado, pode ter 2. Não há necessidade de 3. Isso daria uma economia fantástica para o Tesouro Nacional e para o país. Eu fui membro da comissão que estudou as 10 medidas contra a corrupção. Também fui participante ativo dessa reunião, dessa comissão, e a gente está tentando retomar isso novamente. Eu assinei apoio à emenda antiprivilégio na reforma administrativa. Há uma necessidade de 2 reformas importantes no país, a reforma administrativa, a reforma política e também a reforma administrativa, política e a tributária. E eu estou muito envolvido nessas 3 questões também. Então, eu queria deixar também claro. Votei contra os supersalários do Executivo, Legislativo e Judiciário. Acho que nós precisamos ter respeito ao teto. E se tem teto, não pode ultrapassar. Então, essa é uma luta também que eu estou envolvido. Assinei o apoio à Frente Parlamentar em Defesa da Lava Jato. Também foi uma luta que mostrou muito claramente os problemas dos malfeitores no Estado, que usam o Estado para os seus interesses pessoais. E também prisão em segunda instância, que eu acho que isso é fundamental. O Brasil é um dos poucos países, 3 ou 4 países do mundo, que tem prisão para prender o sujeito que faz alguma coisa errada, demora 4, 5 recursos, instâncias de recursos que ele tem. A maioria vota, o juiz dá uma sentença condenando, um primeiro tribunal que faz o recurso e já mantém a sentença do juiz condenando, o cara tem que ser preso. Aqui não, aqui vai a primeira, vai a segunda instância, recurso para a terceira, recurso para a quarta instância, recurso até para a quinta instância. Quer dizer, o sujeito, quando termina o processo dele, já está prescrito. Não pode ser nem condenado mais. Quer dizer, é um absurdo isso. O Brasil está atrasado demais nessa questão. Eu votei a favor no primeiro debate que teve sobre prisão em segunda instância. O atual comando do Congresso Nacional desta legislatura não apoiou movimentos que a gente está fazendo para voltar a ter prisão em segunda instância, não é? Então é isso que eu defendo e vou continuar defendendo. E as pessoas podem ter certeza que o voto, para mim, não vão ter surpresa. Vai ser dessa linha que eu sempre disse, não tenho mudanças em relação a isso. Nessa altura da vida, não vou fazer diferente do que eu estou fazendo. A surpresa vai ser de trabalho e não de surpresa desagradável
de ver um deputado metido em falcatrua, em problema, etc. e tal. Isso está longe da minha vida política e vou continuar no meu projeto. Ouvimos hoje as propostas de Wanderley Macris, candidato à reeleição a deputado federal pelo PSDB. Wanderley, muito obrigado pela presença. É a Rede Todo Dia nas eleições 2022.